Olá, querido amigo, querida amiga, estudante da lição da Escola Sabatina. Hoje vamos falar sobre a lição de segunda-feira da lição número 7, intitulada Conversão dos Gentios. A lição de segunda-feira é baseada no capítulo 10 de Atos, e esse é um capítulo muito interessante. Nesse capítulo, nós encontramos a história de Cornélio, que era um centurião, um homem importante, porém ele era gentil, ou seja, ele não era da linhagem judaica. E a partir do verso 9 do capítulo 10, Pedro tem uma visão muito interessante. Eu vou ler aqui alguns textos para a gente extrair a essência dessa visão. A partir do verso 9 diz o seguinte: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. O eirado era a parte de cima, como se fosse a laje das casas daquele tempo, e a hora sexta, traduzindo para nosso horário, seria mais ou menos o meio-dia. E o verso 10 diz: Estando Pedro com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então a visão é muito simples. Pedro ele vê um grande lençol. Em cima desse lençol havia toda espécie de animais. E então a voz diz: Pedro, mata e come. Interessante a resposta de Pedro. Ele fala: Senhor, eu não posso comer esses animais que estão nesse lençol, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. Veja, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, nós encontramos 2 classificações de animais: os animais limpos e os animais imundos. 2 classes, limpos e imundos. Vamos colocar aqui do lado essas palavras-chave. Então, no Antigo Testamento, 2 classes, animais limpos e imundos. Só que aqui em Atos 10 aparece uma terceira classe de animal. Pedro fala: nunca comi animal comum ou imundo. Então, existe uma classe de animal aqui que Pedro se refere que não está em Levítico 16. É o animal comum. E quando então Deus fala com Pedro, ele diz assim: Pedro, você pode comer, porque ao que Deus purificou, não consideres comum. Então perceba o seguinte: o centro dessa visão não é falar do animal imundo ou falar do animal limpo. O centro está no animal comum. Pedro disse: eu não como animal imundo ou comum. E Deus fala: Pedro pode comer o animal comum, porque eu purifiquei. Então a pergunta central é: o que era o animal comum? Se você pegar os comentários bíblicos, por exemplo, o comentário bíblico adventista ou o comentário da Bíblia da Andrews, vai explicar no comentário de Atos 10 que o animal comum, na mentalidade judaica, foi uma classificação criada pelos judeus mais ortodoxos de que quando o animal limpo tocava o animal impuro, ele era considerado comum. Então, por exemplo, uma vaca, que é, segundo Levítico, um animal limpo, se tocasse em um porco, que é um animal imundo, então a vaca era considerada um animal comum. E Pedro dizia: eu não como animal imundo, mas também não como animal comum. Só que o animal comum, segundo a Bíblia, era um animal limpo. Por que Deus então usou essa metáfora para falar dos gentios? É porque, para muitos judeus, se você entrasse em contato com alguém de outra nação, você estava se tornando impuro. Então o que Deus queria mostrar é que alguém puro não se torna impuro quando entra em contato com alguém classificado pela sociedade como impuro. Aqui foi uma metáfora para falar de relacionamentos. Um cristão não se torna menos cristão quando faz amizade com alguém que não é cristão. Um adventista não se torna menos adventista quando entra em contato com alguém que não é adventista. Eu sei que esse vídeo está um pouco mais extenso que o normal, mas eu quero falar isso para você. Existe uma pesquisa que mostra que pessoas recém-batizadas, no seu primeiro ano de batismo, ela tem muitos amigos fora da igreja. Mas conforme os anos vão passando, esse número de amigos fora da igreja vai diminuindo e os números dentro da igreja vão aumentando. E por cerca de 5, 6 anos, essa pessoa que se batizou na igreja adventista, ela praticamente não tem mais amigos fora da igreja. E para alguns podem achar que isso é uma grande vantagem, mas não é. Porque se nós somos chamados para evangelizar o mundo,
como faremos se não nos relacionarmos com eles? Lembrando que quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, o sal só pode dar sabor quando se mistura. Então que essa visão de Atos 10 nos desafie a nos envolvermos, nos relacionarmos com as pessoas diferentes, até de outras igrejas, de outras comunidades, e que esse relacionamento possa ser eficaz para aproximá-las de Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Oremos. Querido Deus, nos ajude a nos relacionarmos de maneira saudável, nos ajude a não sermos influenciados pelo mundo, mas que sejamos influenciadores positivos. Que as nossas amizades sejam sadias e que nós sejamos pessoas que, ao nos relacionarmos com os outros, os levemos para mais perto do Senhor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus.